Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos aqueles que fazem parte desta família. Eu já quero desejar um bom começo de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: saíram do nosso meio porque não era dos nossos. E o texto principal se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler aqui o texto para a gente ganhar tempo. 1 João capítulo 2, versículo 19, que diz assim: eles saíram de nosso meio. Entretanto, ou seja, em outra tradução diz, porque não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meus irmãos, essa epístola do apóstolo João foi escrita para uma comunidade cristã que enfrentava, que combatia uma heresia gnóstica, uma doutrina contrária com relação à fé de Cristo. Eles não acreditavam que Cristo tinha vindo em carne. E por isso que João, querendo combater essa heresia dentro daquela comunidade, ele escreve dando força para aqueles irmãos. Porque essa doutrina havia surgido ali negando que Cristo, tinha vindo em carne, ou seja, eles negavam o Pai e o Filho. Então, isso aqui, eu estou trazendo essa pequena live, esse pequeno estudo, porque alguns dizem, aplica essa passagem para nossos dias, se referindo a nós que deixamos de se reunir nesses lugares que a gente se reuniu, nada contra ninguém, e eles aplicam isso aqui. Olha, tá vendo? Já estava escrito que eles saíram do nosso meio porque não era nosso. Não era do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido. Eles usam esse texto dentro desse contexto que João escreveu para acrescentar, para dizerem, para afirmarem que nós estávamos nesses lugares, mas a gente não era deles. Por quê? Eles afirmam que para ser de Deus e ser deles, do meio deles, tem que estar reunido em um lugar, numa área geográfica. E não é assim, meus irmãos. Você vê que o encontro do Cristo da carne, do Messias, de Yahshua, de Yeshua, como você quiser falar, o meu canal é democrático, não tem isso não. E se eu for pegar no pé, meu irmão, vai ser quase um sistema religioso que eu tenho que falar esse nome. Não, meus irmãos. Isso não muda a nossa filiação diante do Pai. Se eu não falar Yahshua ou Yeshua, existe até uma controvérsia
uma divergência sobre qual é o nome verdadeiro. Então eu não quero ir por esse caminho. E Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana e ele diz que não era nem em Jerusalém e também não era no monte. Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em qualquer lugar. Então, meus irmãos, o texto que foi lido, o apóstolo João estava escrevendo para não estava escrevendo para os nossos dias, entendeu? Ele estava escrevendo para uma comunidade cristã da sua época ali, do primeiro século. Se nós usarmos esse texto para nossos dias, entendeu? Porque saímos, né, desses lugares onde nós se reuníamos, então está totalmente errado. É forçar o texto a falar algo para nós que o texto não está falando, dentro desse contexto aqui que João escreveu. Quando João escreveu, João estava se referindo para os irmãos do primeiro século ali, entendeu? Que estavam sendo bombardeados pelo gnosticismo, por uma doutrina herética que negava o Pai e o Filho, que negava tanto a Deus como a Cristo, que Cristo tinha vindo na carne, que o Verbo havia se tornado carne. Então, observem que o próprio João, no versículo 20, João vai falar para aqueles irmãos, onde João afirma que aqueles irmãos tinham a unção dos santos, onde eles tinham conhecimento. Veja no versículo 20. E vós possuis unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. João estava se referindo para aqueles irmãos, e não para nós. Entendeu? Então, existiam pessoas fiéis em Cristo, onde eles perseveraram na doutrina ali da fé, onde eles acreditavam naquilo que Cristo havia feito. Então, muitos estavam saindo do meio deles. Essa era a verdade. Ou seja, muitos estavam saindo do meio daquela comunidade, pois estavam negando a Cristo. Estavam negando a fé. Então, isso aqui, onde é que isso aqui se aplica, que João estava escrevendo para nós? De forma alguma. Não. Entendeu? Então, observem que João, sabendo do que estava acontecendo, né, muitos estavam negando, entendeu? Aquilo que eles haviam aprendido e estavam saindo, né, daquelas comunidades, não estavam mais concordando com eles, não se reuniam mais. Era isso que João estava escrevendo, isso aqui, para que aquele problema fosse resolvido e aqueles irmãos viessem a compreender e permanecer, perseverar ali na fé. Então, meus irmãos, existiam várias doutrinas heréticas, falsos cristãos, né? Com falsas doutrinas negando que Cristo havia vindo, entendeu? Então, por isso que isso não aplica para nossos dias, e aplica para aqueles dias ali, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Se eu trouxer isso, dizer porque nós se reuníamos e agora nós não estamos se reunindo mais, e ler esse texto aplicando para nossos dias, eu estou forçando o texto. Eu estou descontextualizando o texto. Isso foi escrito não para nós, mas foi escrito para aqueles irmãos ali que não existem mais, que não estão aqui mais na face da terra. Entendeu? Então, observe, meus irmãos, que é essa palavra que eu quero deixar. Uma palavra curta, simples e objetiva. 1 João 2,19, né, que se eles fossem dos nossos, eles não teriam saído do nosso meio, entendeu? Não se aplica para nossos dias, e sim para uma comunidade que João escreveu ali do primeiro século ali, entendeu? Que não existe mais essa comunidade. É essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação. Saudações de paz.